Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área! E como vocês estão percebendo, vocês bem sabem, eu não estou sozinho. Olé! Quem tá aqui, Ozion? Firmeza, meu querido! Tranquilo contigo? Boa, isso aí! Então eu e o Ozion aqui vamos com vocês nessa jornada em busca do conhecimento. E sobre o que a gente vai falar hoje? Tá lá, ó. Nosso objetivo é identificar agrupamento de orações em períodos, diferenciando coordenação de subordinação. Em outras palavras, nós vamos trabalhar com o período composto. Então, quando a gente fala em período composto, nós estamos verificando as relações sintáticas que vai aparecer em duas ou mais orações, que são períodos compostos. Lembrando, quando eu falo em relação sintática, eu falo da função de cada palavra ou de cada termo dentro das orações. Então eu tenho lá, por exemplo, o sujeito é um termo da oração, objeto direto é outro termo e assim por diante. No caso do período composto, eu vou trabalhar então com duas orações ou mais. Tá? Vamos observar ali. Veja, eu falei de orações, falei período, frase também. Você lembra bem certinho o que é cada um desses? Veja aqui então, vamos ver se vocês conseguem agora relembrar, conseguem observar nesse sentido aqui. Olha só, será que período é o enunciado que possui verbo? Frase, ele é composto por uma ou mais orações? E oração é todo enunciado de sentido completo? Pensa aí um pouquinho. Será que é isso que está ali mesmo? Ou será que não? Ou será que está um pouco confuso? Eu vou perguntar para alguém, ver se me ajuda aqui. Ô Zion, sabe responder ali? Mais ou menos? Então tá, vamos ver. Eu sei que você sabe, você está lembrado ali. Vamos ajudar o pessoal de casa. Olha lá então, realmente, gente. O João olhou ali e viu que está meio confuso. Olha lá o que é então. Está trocado, é óbvio. Período ele é composto por duas ou mais orações. A frase é todo enunciado em sentido completo. E a oração é o enunciado que possui verbo. Então está todo ele realmente modificado, alterado. É bom lembrar esses conceitos básicos para que você desenvolva depois melhor o seu raciocínio quando nós formos aprofundando o nosso conteúdo. O período composto ele vai apresentar duas ou mais orações, ou seja, duas ou mais sentenças que possuem verbo. Em português, tradicionalmente, temos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. A classificação em coordenação e subordinação é dada pela presença das conjunções coordenativas ou subordinativas. Agora vamos trocando em miúdos aí, né? Então, o período composto por subordinação e coordenação, vai depender de duas coisinhas. Ou melhor, de uma coisinha, de estar completa, né? Falar de duas, estar ou não completa a oração. Uma oração, para ser considerada uma oração completa, ela tem que ter sujeito, verbo e complemento. Então, os três termos de oração aí que são os fundamentais para organizar. Se faltar um desses aqui, ela vai ficar incompleta. Então, assim, se eu tenho um período composto que tenha duas ou mais orações, e se as duas orações estiverem completas, vai ser um tipo de período. Vai ser chamado período composto por coordenação. Agora, se uma dessas orações estiver faltando um desses termos, ela vai buscar na outra oração. Daí ela vai subordinar a outra oração para completar o seu sentido. Dentro do período composto, aparece a chamada conjunção. Pode ser conjunção integrante, conjunção adverbial, conjunção sindética. E essas conjunções que vão aparecer, vão fazer o quê? Elas vão ligar. Ela liga uma oração à outra, é para isso que serve a conjunção. E ela vai trazer um aspecto semântico, de sentido, que pode ser, como eu falei, de explicação, de contrariedade, de alternância, da alternativa. Então, fiquem ligados na ideia de alternância, alternativa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E outras mais, dependendo de como que o período for organizado.
A coordenação, então, tem uma estrutura sintática independente, ou seja, uma oração que no período composto não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então, aqui, aquilo que eu disse agora há pouco ali, as orações elas são independentes, uma não depende da outra, tem todos os termos dentro delas. Quando a gente fala em independência, eu estou falando de independência sintática. Nem sempre há uma independência semântica, ou seja, de sentido. Como assim independência semântica? Se eu tenho um período composto e eu leio esse período, que é o período ele é uma frase, então tem sentido completo, mas vou pegar só uma oração. Essa oração sozinha nem sempre tem sentido. Ela pode não ter sentido completo. Então, no sentido, ela pode não ser completa, mas semanticamente, os termos oração, ela tem que ser completa. Por isso que ela é uma coordenação. Observe aqui, eu assisti às aulas e compreendi o conteúdo. Então veja, nós temos eu, que é o sujeito, o verbo assistir, quem assiste, assiste a algo, no sentido de visualizar, as aulas. Então tem o sujeito, o verbo e complemento. Oração está completa. Segunda oração, compreendi, quem compreendi? Eu. O sujeito está escondido, chamado oculto, desinencial, elíptico, como queiram chamar. E quem compreende, compreende algo, que é o conteúdo, que é o complemento. Então essas duas orações, elas estão completas. Se elas estão completas, nós chamamos esse período de período composto por coordenação. Eles estão coordenados entre si. Quando a gente fala em coordenação, e está falando que estão no mesmo nível, digamos assim. Nenhuma é superior à outra, ou nenhuma vai mandar na outra. São coordenados. É um trabalho em coordenação. Vamos ler alguns versos do poema da Cecília Meirelles. Esses versos aqui tem alguns, podem perceber que nós temos algumas palavras destacadas. Na verdade, as palavras são destacadas, nós chamamos de conjunção. Acompanhem comigo a leitura. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou guardo doce ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Então esse poeminha aqui, esse trecho, esse pedaço do poema da Cecília Meirelles, ele tem uma série de palavras, a mesma palavra, mas destacada várias vezes nos versos que se seguem. Ela fala, ou isto ou aquilo, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce ou não guardo dinheiro. Perceberam essas relações? Agora, com base nessa leitura e com base no que a gente falou hoje na nossa aula, vem a atividade aqui para vocês. Releia os versos do poema e responda qual é a relação sintática estabelecida nos versos do poema de Cecília Meirelles que acabamos de ler. Quais sentidos essa relação estabelece? Quando eu falo de relação sintática, eu estou falando coordenação, subordinação. E qual o sentido que essa relação, se for uma ou outra, ela estabelece? Vou voltar ali. Olho, foco, observem as palavras grifadas. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro, e assim por diante. Ou isto ou aquilo, ou isso ou aquilo. Não sei se saio correndo ou fico tranquilo. Vão lá, fazendo aí, eu vou ficar aqui esperando vocês, vocês ficam aí. Vai lá, eu já volto, hein?
Voltamos então para a correção, meus queridos e minhas queridas. Observem então o que foi solicitado ali em relação aos aspectos semânticos do período anterior, né? Então, qual o sentido da relação, qual é a relação que está estabelecendo. Vamos corrigir lá e vamos acompanhar. Então, os versos apresentam uma relação sintática de coordenação, eles são completos, com o sentido de alternância, que objetiva a exclusão entre duas possibilidades ou diante da necessidade de se fazer uma escolha, ou isto ou aquilo. Lembra quando eu falei agora há pouco, ali atrás, lá, da ideia das conjunções que em alguns sentidos, que ela vai indicar, por exemplo, a alternância, tá aí a alternativa, ou você faz isso ou faz aquilo, ou uma coisa ou outra. Então você tem a ideia da opção, da alternância. E o período ali, as orações são coordenadas, então o período composto por coordenação. Ideias completas, eu estou fazendo a opção entre elas. Belezinha? Acompanharam? Ficaram ligadinhos que foi falado anteriormente e acertaram? Gostei, isso aí. Vamos então continuar. A coordenação, então. O período composto por coordenação, não há diferença hierárquica entre as sentenças, ou seja, as orações mantêm sua independência sintático-semântica. Para analisarmos o período composto por coordenação, precisamos observar a presença da conjunção coordenativa ou a ausência dela. Aqui, quando a gente fala de haver ou não a conjunção coordenativa, ela que vai me dizer, primeiro de tudo, se aquela oração dentro do período composto, ela vai ser uma oração chamada de sindética ou assindética. O professor está falando um palavrão aí? Não estou xingando ninguém aí não. Seu sindético. Não, tem nada a ver com isso. A gente vai falar sobre essa ideia de sindética ou assindética. Mas tem a ver com ter ou não conjunção. É ela que vai organizar, vai ajudar a gente a observar o sentido que vai desenvolver ou desempenhar aquela oração. Veja, a presença de uma conjunção coordenativa, então, define se a oração é sindética, caso haja a ausência da conjunção coordenativa, teremos a oração coordenada assindética. O síndeto, que é a palavra que eu falei agora há pouco, ela vem do grego súndetos, que significa conjunção. Vamos falar agora um pouquinho de sindética e assindética. Uma oração que não tem conjunção, ela é chamada de assindética. Vamos pensar um pouquinho na palavra assindética. Este ali significa negação, não. E daí sindética vem do grego, está aqui, ó, súndetos. Então vem lá do grego e que significa conjunção. Então assindética significa sem conjunção. E uma sindética significa com conjunção. Todo o período composto por coordenação, que a oração iniciar sem conjunção, vai ganhar o nome de assindética. Sem conjunção, negação. Então, assindética. Não tem conjunção. E acabou aí, oração coordenada assindética. Ponto. Não fazemos mais nada, não analisamos mais nada. Agora, se a oração começar com uma conjunção, aí eu tenho que ver uma coisa. Qual é o sentido que essa conjunção vai ter? E ela vai ser chamada, então, essa oração, de oração, porque tem verbo, coordenada, porque ela é independente e está no mesmo nível. E ela vai ser sindética, porque ela tem o quê? Conjunção. Está aqui, ó, conjunção. Possui a conjunção. Aí nós vamos verificar os 5 tipos, as 5 possibilidades semânticas para análise delas lá para ver o sentido. Acompanhe comigo no slide. As orações coordenadas sindéticas classificam-se de acordo com a relação semântica que estabelecem com a outra oração do mesmo período. São classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ali ao lado de cada um dos tópicos ali, vocês podem perceber que há uma série de conjunções. As aditivas, e, nem, não só, mas também. Adversativas ali, mas, todavia, entretanto. Temos a alternativa, ou, lembra? Ou faço isso, ou faço aquilo. Quer queira, quer não queira, vai ocorrer. Nós temos a conclusiva, portanto, logo, por isso. A explicativa, porque, que, pois.
Agora, uma coisa eu digo, não adianta você decorar as conjunções, porque ela pode mudar o sentido decorrer dependendo do contexto. Por isso que nós falamos, quando a gente diz em conjunção, você tem que observar o aspecto semântico, o sentido. Quando eu falo isso ou aquilo, eu estou dando uma opção. Então a conjunção ou está marcando uma alternativa. E aquela oração ela vai ser classificada como uma oração que tem verbo, coordenada porque ela é independente, sindética porque tem conjunção e ela vai ser uma alternativa porque a conjunção indica uma alternância, uma opção entre dois termos. Vamos ler aqui agora um trecho de uma reportagem sobre as Olimpíadas. Olimpíadas, como os atletas mantêm a saúde mental nos Jogos. Conheça aplicativos que podem servir de apoio aos esportistas, pois são capazes de equilibrar a alimentação e incentivar a prática de exercícios, sem sair de casa. A preparação mental de atletas já foi um projeto. Hoje em dia é uma realidade para a maioria das equipes que se preocupam com a saúde mental e que querem se preparar psicologicamente para a competição, ressalta Carla Di Pierro. Esse apoio é fundamental durante um evento como as Olimpíadas, pois muitas vezes a pressão colocada nas disputas e a ânsia pelas classificações finais provocam ansiedade e alteram o psicológico. É o caso da ginástica americana Simone Biles, que desistiu de disputar a final individual geral da modalidade ginástica artística. A equipe da Simone Biles confirmou a informação pelas redes sociais. Após avaliação médica adicional, Simone Biles retirou-se da competição individual geral. Apoiamos de todo o coração a decisão dela e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra mais uma vez por que ela é um modelo para tantos. Aplicativo Be Brave, exercícios, treinos, aulas e alimentação. Por meio das estratégias tecnológicas de inteligência artificial, o app aprende com seus usuários em todo o mundo quais conteúdos são úteis, incluindo exercícios, treinos, aulas, materiais de suporte e cardápios. Ele cria formas de ativação para que o usuário tenha uma experiência de uso mais próxima e pessoal, mantendo o estímulo para que siga progredindo com o apoio da ferramenta. Essa matéria que está aqui é um trecho, a matéria é mais longa. Então, estou falando das Olimpíadas, de uma ginasta lá dos Estados Unidos, chamada Simone Biles, que ela não participou das competições, ela foi até as Olimpíadas e optou em parar porque ela estava com uma situação física e psicológica não adequada para as Olimpíadas. E ela optou em parar. Talvez pudesse ganhar medalha. Provavelmente ganhasse, Ela é uma das melhores que nós temos, que há no mundo em relação à ginástica nos dias atuais. E aqui está falando também, então, de como que se dá essa preparação. Com base nessas notícias, aqui nessa reportagem, aliás, acompanhem comigo agora a atividade. Releia os períodos e destaque exemplo de oração coordenada sindética. Justifique. Então agora, meus caros, a gente vai ler aqui, ó. Esse apoio é fundamental durante evento como as Olimpíadas, pois, muitas vezes, a pressão colocada nas disputas e a ânsia pela classificações finais provocam ansiedade e alteram o psicológico. Lembram lá? Aqui nós temos, então, um período composto e há orações coordenadas sindéticas, em outras palavras, que tem síndeto, conjunção. Lembram lá? A alternativa, a adversativa, a aditiva, conclusiva, explicativa, e cada uma que vai ter o contexto lá que vai dar delas ali. Se a soma, a alternância e assim por diante. Eu fico aqui esperando, você fique fazendo e eu já volto, hein? Vai lá, faz aí.
E aí, meu querido e minha querida, vamos corrigir? Tranquilinhos? Bora lá então verificar exemplos de oração coordenada sindética. Então, o primeiro lá que nós temos, ó, esse apoio é fundamental durante o evento, como as Olimpíadas, pois muitas vezes a pressão colocada nas disputas e a ânsia pela classificação finais provocam ansiedade e alteram o psicológico. Então nós temos a conjunção pois, e ela vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Está explicando a oração anterior. Segundo exemplo, lá nós temos então aqui, segundo exemplo não, segunda correção, o pois, depois aparece lá, e a ânsia pelas classificações finais provoca ansiedade. Tem a conjunção e, é uma oração coordenada sindética. E depois, por último, novamente o e, que vai alterar o psicológico com a presença da conjunção e, sendo uma oração coordenada sindética também aqui, e neste caso, uma aditiva. Gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram? Eu gostei, é importante ficar retomando esses assuntos e aprofundar cada vez mais. Então, nesta aula, nós estudamos o período composto por coordenação. No período composto por coordenação, temos orações coordenadas que podem ser classificadas como assindéticas, quando não tem conjunção, e sindéticas, quando aparece a conjunção, ou, em outras palavras, o síndeto. Belezinha, meus queridos e minhas queridas? Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e tchau, tchau!